Bom, agora eu quero entrar em mais detalhes sobre as partes de um trabalho acadêmico, né? Vamos falar sobre o corpo do trabalho, né? É uma coisa que eu falei anteriormente até, né? Mas vale a pena a gente focar um pouco mais sobre a estrutura de um trabalho acadêmico, né? Então, a estrutura de um trabalho, geralmente ela começa com um resumo, né? Um resumo é uma descrição que vai sumarizar todo o seu conteúdo, né? A gente até fala que um resumo bom, ele vai ter muito spoiler do seu trabalho, ele vai contar tudo em poucas palavras, ok? Então, para a pessoa, caso ela se interesse pelo seu resumo, ela vai ler todo o conteúdo. Então, aí no conteúdo que a gente começa a gente fala que é afunilar, né? Então, um trabalho geralmente ele começa com uma introdução, né? Introdução, geralmente você conta o contexto de uma pesquisa, conta qual que é o problema, o que que outros autores fizeram, né? E aí você propõe sua solução lá, né? E aí tem a metodologia que você diz detalhadamente como que essa solução foi implementada, né? E aí você vai colocar nos resultados o que que você obteve e o que que esses resultados se diferem de outros resultados, o que que é melhor, o que que é pior, né? Então a gente sabe que nem tudo vai ser melhor, né? Então você tem que ser bem claro, bem sincero em relação a isso. E por fim, você vai aplicar suas conclusões, né? Vai dizer o que que você concluiu, o que que você espera fazer no futuro, né? E aí, no final, você vai incluir as referências, né? Que é onde que as pessoas vão poder encontrar aquilo que você falou, né? Aquilo que você apresentou no texto, né? Todas as citações que você incluiu no texto. Bom, vamos entrar em mais detalhes, né? Só lembrando aqui que, em geral, né? O resumo, a introdução são coisas mais generalizadas e quando a gente vai entrando na metodologia e resultados é uma coisa mais específica, né? Para depois, para a conclusão, a gente voltar para uma coisa mais generalizada também. Então, você afunila de um lado, mas depois você desafunila do outro, né? Bom, falando então sobre o resumo, né? O resumo ele vai descrever todo o trabalho de uma maneira muito concisa. Então, escrever um resumo bem escrito é bem complicado, né? Então, quando você escreve um resumo, você não pode esconder nada. Então, o resumo tem que estar tudo ali. E aí você tem algumas estratégias que podem ser adotadas para se escrever um bom resumo, né? Então, aqui nessa figura nós temos a estrutura de um bom resumo, né? Então, essa estrutura ela começa com o contexto, né? Então, do que se trata aquele trabalho, né? Ela tem que apresentar um problema, né? Então vai descrever o que está errado, qual que é o problema da área, né? E aí você vai entrar com a sua proposta, então nesse trabalho nós propomos tal, aqui nós apresentamos tal, qual que é a sua solução para aquele problema, né? Como que você espera resolver aquilo, né? E aí, em seguida, nos resultados, você vai perguntar como que você quais são os resultados obtidos e como que você validou esses resultados, né? Como que esses resultados se comparam com outros trabalhos, né? E aí, quais são as implicações desse trabalho, né? O que que ele trouxe de mudança para o campo? Qual que é a contribuição dele em geral para o campo de pesquisa, né? Eu ia falar para a sociedade, né? Mas muitas vezes muitos trabalhos eles apresentam apenas pequenas contribuições para o campo de pesquisa, né? Que assim, esse é assim, você vai contribuindo aos poucos, né? E em resumo, um bom resumo conta tudo em poucas palavras, né? Então, e aí a gente tem algumas estratégias para se escrever um resumo, né? Para você organizar as ideias de um resumo, né? Um resumo geralmente é um bloco de texto escrito em um único parágrafo, né? Então você tem que ter poucas frases para você descrever tudo isso aqui, todas essas regras aí têm que ser incluídas em poucas frases. E aqui nós temos algumas sugestões, né? E aí na ordem, na introdução a gente costuma colocar duas ou três frases, né, para descrever o contexto, né? Então, o campo de pesquisa tal é isso, se estuda isso, tem essa questão aqui e tal. Anteriormente foi feito tal, mas não chegou a um resultado, né? Então, aí você descreve o problema, em geral, essa parte do problema, na maior parte das vezes, ela começa com entretanto, ou então no entanto e tal. Aí tá, o campo de pesquisa XYZ. No entanto, tem esse problema aqui. Então, entretanto, tem esse problema aqui, né? Então, isso é bem comum você encontrar essa palavra entretanto, né? Aí você vai colocar a sua resposta, sua proposta de uma maneira bem rápida, né? Aqui nós apresentamos tal, neste trabalho fazemos tal, neste estudo propõe-se tal, aqui será mostrado tal. E é isso, tem que ser bem direto sobre o que você vai fazer. E aí, nos resultados e conclusões, você vai apresentar as descobertas mais importantes, né, diretamente ao assunto. Nós obtivemos tal, que é bem melhor do que o estudo de tal. Ok? Usamos o método tal,
para isso, mas sem entrar muito detalhes quanto à metodologia, né? Porque a metodologia é uma parte mais complicada, né? E por fim você vai colocar uma conclusão, né, apresentando as implicações daquele trabalho, né? Então você coloca lá uma frase concluindo, né? Esse trabalho tem potencial para melhorar qual área e tal. Então é isso. Você vai colocar uma, duas frases, né? Nos resultados de 3 a 5 frases. Lembrando que isso são sugestões, né? Isso são formas de você organizar um resumo, um bom resumo, né?